Fala pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos bem. Hoje eu, William e meu colega Vinícius, estudantes da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, do Bacharelado de Química, a gente preparou uma aula sobre estequiometria, que estequiometria é um dos conteúdos principais, para quem quer prestar vestibular, de qualquer que seja. Ah, Vestibular de Química é um dos principais conteúdos que vai cair na matéria, né? Tanto para questões individuais de estequiometria quanto para questões em geral, que para a gente conseguir dar sequência na maioria das questões, a gente precisa saber estequiometria para dar uma continuidade correta, certo? Então vamos entender um pouco mais sobre o que é estequiometria. O nome vem de stéquio, que significa elemento, e metria, que é medição, certo? Então, nada mais é do que uma medição de elementos. Como diz, é o estudo das relações quantitativas entre reagentes e produtos em uma reação química. Mas afinal, o que é a estequiometria, né? É toda reação química, ela segue proporções fixas. Então, eu preciso ter um número X de reagentes e o mesmo número X de produto, certo? Então, no meu reagente que será usado na reação, eu vou ter o mesmo número no produto para a equação estar balanceada. E em nosso dia a dia, será que ela está muito presente? Eu digo que sim. A estequiometria, por mais que não seja visível, ela está presente, por exemplo, na combustão do combustível no nosso automóvel. Então, para a gente se locomover, para o automóvel rodar, ele precisa de uma reação química que, querendo ou não, é balanceada, né? Por exemplo, a combustão do combustível é uma reação química, como também para os medicamentos, a gente precisa ter esse balanceamento correto das reações, até mesmo na fermentação do pão, também é uma reação química que acontece, que tem um balanceamento correto, uma estequiometria ali nela, tá? Entre outros, muitos mais, né? Para entender um pouco mais sobre, a gente precisa entender a lei de Lavoisier, tá? Ele tem uma frase que é muito citada nos livros e até em conteúdos, né, por aí, que é: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ah, por exemplo, é o que eu expliquei antes. Se a gente tem uma reação, a gente tem que ter a mesma quantidade de produtos não, desculpa, de elementos no reagente quanto no produto. Por exemplo, essa equação abaixo, será que ela está balanceada corretamente? Eu digo que não, porque aqui nós temos nos reagentes, que são os elementos da esquerda, por exemplo, temos dois hidrogênios e dois oxigênios. E nós temos a água como produto. Então a gente teria que ter um oxigênio e dois hidrogênios para formar a água. Então nosso balanceamento correto seria um hidrogênio 2, um H2, mais meio O2 para formar o H2O, correto? Então essa equação não está balanceada, tá? Mais para frente no vídeo aula nós iremos apresentar uma equação, um balanceamento, tá? E daí vocês vão entender melhor. Isso tudo também, o que eu estava citando ali do 1 no H2, meio no O2 é o coeficiente, tá? Que por meio do coeficiente a gente consegue fazer esse balanceamento, tá? Não alterando os índices, tá? Que não podem ser alterados, ok?
Agora vamos entender outro conceito importante, que seria o conceito de mol. O mol ele tem como unidade de medida é o constante de Avogadro, tá? Que é 6,02 vezes 10 na 23 entidades elementares. Isso para um mol, né? O mol é a unidade de medida fundamental no sistema internacional. Portanto, tudo que gira na química é falado em mol, certo? Então, todo balanceamento, em todo lugar do mundo que você for, você vai escutar essa medida que faz parte do sistema internacional, beleza? Outra definição que eu quero mostrar para vocês é o de massa molar, tá? Massa molar seria o, a massa de um elemento, por exemplo. No o hidrogênio ele tem massa 1, 1 grama por mol. E o oxigênio, por exemplo, ele tem 16 gramas por mol. Então, quantos gramas eu vou ter numa molécula de H2O? Né? Então, tem que fazer H2, no caso, duas vezes o 1 grama mais os 16 gramas do O. Então, vou ter, por exemplo, na molécula de H2O, 18 gramas por mol, tá? Então, esse conceito aqui, para saber quantos mols que eu tenho, por exemplo, em tantos gramas de uma amostra que eu pesei ou que eu tenho numa questão, eu vou ter que pegar a massa dada ou a massa que eu tenho e dividir pela massa molecular. Que, por exemplo, se for H2O, eu vou ter que usar o 18 gramas mol, certo? Para fazer agora a estequiometria passo a passo, para a gente ter uma tabelinha, né? Primeiro precisamos, primeiramente tudo, ver os, as moléculas que eu tenho, os elementos. Preciso ver se está correta, né? Tanto do lado esquerdo dos reagentes quanto dos produtos. Senão eu preciso balancear, colocar os coeficientes corretos, né? Então eu converto os dados que eu tenho para mol, por exemplo, se eu tiver em gramas, né, do elemento, converto para mol. Em terceiro, a gente começa a balancear, tanto por tentativa e erro, que em balanceamentos mais simples, até é mais rápido. No caso, vejo quanto que eu tenho de um lado, equiparo no outro e vejo se está certo. Além disso, a gente tem outras formas para fazer esse balanceamento, tá? Isso daí é uma equação um pouco mais complexa e a gente pode apresentar posteriormente, ok? E depois convertemos para unidade de medida desejada, que seria em mol ou em gramas, ok? Né? E isso depende da questão ou do experimento que estamos realizando. Aí, outro conceito que pode aparecer em alguma questão é sobre o reagente limitante. O reagente limitante é aquele que limita a quantidade de produto que será produzido pela reação. Por exemplo, se eu tenho, ah, por exemplo, se eu quero formar a água, né, e eu tenho só um H, por exemplo, e O, então o meu H vai ser o reagente limitante. Vamos fazer até trouxe abaixo aqui, um, um exemplo, uma análise que pode ser feita para entender melhor o reagente limitante, certo? Vamos pensar que a gente tem 5 parafusos e 3 buchas, por exemplo, para prender algo na parede, ou enfim. E cada parafuso é preciso de uma bucha. Então a gente tem relação entre eles de 1 para 1, correto? Então o meu reagente limitante vai ser o que tem uma menor quantidade.
no caso que é as buchas, certo? O parafuso vai ser o nosso reagente de excesso. Então, se eu tenho apenas 3 buchas, eu vou conseguir usar apenas 3 parafusos. Portanto, o nosso reagente em excesso, que é o parafuso, ainda irá sobrar 2 quando acabar as buchas, certo? Depois a gente vai fazer um exercício também mostrando como funciona na prática, tá? O reagente limitante, eu tenho certeza que se eu entender este conceito, beleza? E por último, aqui na minha explicação, quero falar sobre o rendimento da reação, que também desculpa, é é uma outra conta bem pedida e muito importante também, principalmente no âmbito experimental. Rendimento de reação, então, é a proporção entre a quantidade de produto realmente obtida na prática e a quantidade máxima prevista pelo cálculo teórico. A fórmula de rendimento da reação, quando eu quero buscar, eu pego a quantidade real dividido pela quantidade teórica. Então, é o quanto que eu vou obter no meu experimento dividido pela teoria, que seria nos cálculos que já são pré-estabelecidos, né? Vezes 100, que seria a porcentagem, tá bom? Daí agora vamos mostrar alguns exercícios que, vendo na prática, a gente consegue ter uma ideia, né? Bem, pessoal, agora a gente vai resolver uma questão aqui sobre estequiometria do Enem, questão 135 da prova azul, segundo dia, Enem 2024. Que a gente tem, como sempre, o enunciado do Enem, que é longo, a gente precisa só extrair as informações necessárias aqui. Ele diz que a bauxita contém alumina, beleza? Então o que a gente faz? A gente já anota aqui, ó. A bauxita contém alumínio, que é a Al2O3, beleza? E ele diz que ela é a matéria-prima para a produção de alumínio, ou seja, ela vai se transformar em alumínio, certo? E ele diz que, ó, importante isso aqui, ó, 50 quilos de bauxita é necessário para produzir 10 quilos de alumínio. É importante ter essa relação aqui que vai ser útil depois. Aí ele diz aqui, papapá, 2020 fechou com reciclagem, ou seja, a gente está reciclando alumínio, a gente não está mais precisando ter que minerar bauxita para produzir alumínio. Isso é importante para as contas. Ele diz depois aqui, ó, o país obteve um índice de reciclagem de 97,4% de um total de 4,5 vezes 10 nas 5 toneladas, 4,0 vezes 10 nas 5 toneladas de latas. Então quer dizer que a gente tinha um total de 4,0 vezes 10 nas 5 toneladas de latas produzidas, vendidas, enfim, e a gente conseguiu reciclar 97,4% dessas latas. Então o que a gente faz? A gente vem aqui e faz essa conta. Eu até já tinha feito antes aqui, ó. 4,0 elevado na 5 vezes 0,974, que é igual a 97,4%. A gente tem um total de 3,896 vezes 10 na 5, que a gente pode, aqui ó, vezes 389,6 vezes 10 na 3, que pode ser escrito como 3,896 vezes 10 na 5. Só que a gente pode facilitar a nossa vida e escrever só como 3,9 vezes 10 na 5, né? Fica bem mais fácil. 3,9 vezes 10 na 5 toneladas de latas. Vou escrever aqui com outra cor. Latas. Latas recicladas. Essas foram nossas latas recicladas. Então a gente tem esse valor aqui de alumínio. Isso aqui foi o que a gente conseguiu reciclar. Então a gente só precisa descobrir o quanto que isso é equivalente à bauxita. Então para isso a gente faz uma regra de 3, princípio fundamental da química. A gente tem que 50 quilos
de bauxita é necessário para produzir 10 kg de alumínio. Então, X quilos de bauxita será necessário para produzir 3,9 vezes 10 na 5 toneladas de alumínio. A gente corta quilo com quilo e a gente descobre o X. X vai ser igual a 3,9 vezes 10 na 5 vezes 50 sobre 10. Corta esse zero com esse zero. E a gente vai ter no final que o total de bauxita economizada, que não precisou ter sido extraída do meio ambiente, a gente vai ter que vai ser igual a 3,9 vezes 5, que é igual a 19,5, ou só 19, né? 19,5 vezes 10 na 5, que é igual a 1,9 vezes 10 na 6 toneladas. Vamos ver o gabarito. A gente tem que a letra D. Meu, mas será que tá certo? Será que eu fiz realmente certo? Vamos lá no gabarito do Enem. Aqui o gabarito do Enem 2024. A gente tem que a questão 135, letra D. Correta. Vamos agora então resolver a próxima questão. Questão 116, Enem 2021, caderno cinza. Essa questão está nos dizendo, né, em todo o seu enunciado, está nos dizendo que a glicose H12O6 está se transformando em etanol. 2CH3CH2OH mais 2 dióxido de carbono. Beleza? E o que ele nos diz aqui? Essa questão, ó, 50 gramas de etanol é formado a partir de 100 gramas de glicose. Importante anotar isso aqui. 100 gramas de glicose nos fornecerá 50 gramas de etanol. Beleza? Em uma condição específica da fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol. Ou seja, essa reação tem rendimento de 80%. E o etanol tem densidade igual a 0,80 grama por mililitro, que pode ser escrito como 0,80 kg por litro, certo? E ele também nos diz que foi usado 50 kg de glicose, beleza? Então vamos atacar esse problema. Como é que a gente começa resolvendo? Ele nos diz que o rendimento dessa reação é 80%, né? Então, 80% dessa glicose inserida vai ser aproveitada, né? Desses 50 quilos só vai ser aproveitado 80%. Então, 50 vezes 80%, que é a mesma coisa que 0,8, nos dará, vamos fazer a conta aqui, 50 vezes 0,8 nos dará 40. 40 o quê? 40 quilos. Certo. E ele nos dá essa relação, né? 100 gramas de glicose nos dará 50 gramas de etanol. Então, 40 quilos de glicose nos dará quanto de etanol? A gente corta aqui grama com grama, né? E a gente multiplica cruzado aqui, né? Multiplica cruzado e acha o valor do x. Então, o valor do x ficará... o valor do x nos ficará como... Vamos fazer aqui... 40 vezes 50 dividido por 5, que nos dará 20 quilos. Ou seja, será produzido 20 quilos de etanol. Só que ele não quer a massa de etanol, ele quer o volume de etanol. E a gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume, certo?
Então, quer dizer que volume é igual a massa sobre densidade. Então, a gente vai aplicar isso no nosso caso aqui. A massa a gente já tem, né? Massa é 20 quilos. E a densidade a gente também já tem aqui, ó. Por isso que antes eu transformei de grama por ml para quilograma por litro. Porque daí a gente pode fazer essa conta normalmente sem precisar fazer nenhuma transformação no meio. Sem precisar converter nada. Então vai ficar 20 sobre 0,80, que nos dará um volume de, vamos fazer a conta, 20 dividido para 0,80 nos dará 25 litros, que é a letra C. Mas será que eu fiz certo? Vamos no gabarito. Gabarito aqui, 116, aqui ó, caderno cinza, 116, letra C, correta. Bom pessoal, então vamos agora para uma próxima questão. Questão 116, prova amarela, segundo dia, Enem 2020. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitem minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propagandas por ser emissão zero. Ou seja, estão substituindo veículos a combustão por veículos elétricos. Até aí nenhum problema. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar igual a 44 gramas por mol, nos dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Aqui ele diz que eles são movidos a etanol, e o etanol tem massa molar igual a 46 gramas por mol, e que a combustão emite uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado, enquanto o elétrico emite 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, né? E aqui ele dá a equação, né? Vamos escrever aqui. C2H5OH mais 3O2 levando a 2CO2, CO2 mais 3 águas, certo? E ele diz aqui que foi feito um teste num trajeto de 1.000 km, comparar a emissão em 1.000 km. Ele pergunta qual foi a quantidade de etanol economizada. Bom, primeiro a gente vai escrever os dados, né? Ele diz que o etanol tem massa molar aqui, ó. Massa molar igual a 46 gramas por mol. Então a gente vai escrever isso aqui. 46 gramas por mol, certo? E ele diz que o CO2 tem 44 gramas por mol, certo? E ele faz um comparativo, então vamos montar aqui uma tabela: carro a combustão e carro elétrico. Carro elétrico. E ele diz aqui que um carro a combustão emite em média 2,6 mol, ou 2,6 mol de CO2, né? Então, 2,6 mol. E o elétrico emite em média 0,45 mol. Certo? Bom, aí ele diz que foi feito mol por litro, né? Mol por litro não, por quilômetro. Por quilômetro. E ele diz que o teste foi feito em 1.000 km. Então, para converter isso para o total de mols, é só multiplicar por 1.000, né? Então, 2,6 vezes 1.000 vai dar 2.600 mols. E o elétrico vai dar 450 mols. Aí o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o quanto de etanol, qual é a diferença entre um e outro, né? Então, se ele quer a diferença, a gente tem que fazer a diferença desse com esse, né? Então, a gente vai fazer isso. 2.600 menos 450 nos dá, vamos fazer aqui, 2.600 menos
2.450, 2.150. 2.150 o quê? Mol de CO2, certo? É a partir deste dado aqui que a gente vai dar continuidade à questão. Pois bem, vamos lá. Agora, o que a gente faz? A gente tem que, aqui pela equação, ó, a gente tem que 1 mol de etanol nos dá 2 mol de CO2. Então, 1 mol de etanol nos dá 2 mols de CO2. Então, a gente faz um comparativo, né? A gente faz como se fosse uma regra de 3 aqui. 2.150 mol de CO2. Quantos mols de etanol são necessários para gerar isso? A gente faz uma conta, né? A gente só divide esse aqui por 2. Então vai ficar 2.150 dividido por 2. 1.075 mols. Mols de quê? Mols de etanol. Esse aqui é o total de mol de etanol, a diferença de mol de etanol. Agora, o que a gente faz? A gente transforma com base nesse dado aqui que a gente obteve, a gente transforma com base nesse dado e com base na massa molar, a gente transforma em gramas, depois converte para quilogramas e achamos a resposta. Para a gente fazer isso, a gente tem que levar em conta que massa molar é igual a massa sobre o número de mols, né? Mol. Então, para a gente descobrir a massa é igual a massa molar vezes o número de mols, certo? A gente já tem a massa molar e a gente já tem o número de mols, só multiplicar. Então a gente vem aqui, a massa vai ser o que a gente quer descobrir, massa molar é 46, o número de mols a gente já tem, 1075, e a gente fazendo essa multiplicação, aqui fazer vezes 46, nos dá 49.450. 49.450 mol. Mol não, desculpe. 49.450 gramas, que é 49,45 quilogramas. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de A50, porque é o valor que a gente chegou mais perto.